Bom, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 14, a partir do versículo 19. Enquanto você abre aí, eu vou contextualizar, vou te colocar dentro do cenário aí, para a gente entender, tá? Então, Jesus pregava em diversos lugares, certo? Ele tinha um prédio como esse? Ele tinha uma sinagoga para pregar? Não. Então, Jesus pregava na montanha, Jesus pregava na praia, Jesus pregava em desertos. E essa pregação acontece em um deserto. E um deserto tem camelô lá para comprar comida? Tem ambulante vendendo água? Então, os recursos eram muito longe, certo? O que acontece? Essa multidão aqui não estava preparada para uma palavra tão comprida. Né? Às vezes você sai de casa, você coloca lá o relógio para saber que hora que vai acabar o culto, às vezes não passa um pouquinho. Então, aconteceu isso aqui. Tá? Então, Jesus acaba ficando mais tempo e os recursos das pessoas ali, o lanchinho delas já tinha acabado, né, Lucas? E crente, quando está no final do culto, né, a gente aqui que, né, gosta de um lanche, né, e aí, enfim, acabou o lanchinho deles, e todo mundo estava com fome, então tinham quase 5.000 pessoas, certo? Tinha mais do que isso, porque naquela época, somente os homens eram contados, certo? Então tinha aproximadamente umas 8.000 pessoas aqui, beleza? E acontece o que aqui, ó? 19... Gente, o 19 sumiu na minha Bíblia. Peraí que eu vou achar. Peraí. Bom, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Antes disso, tá? Então o pessoal está com fome. Jesus falou assim, precisa de alguma coisa aí. E os discípulos começaram a perguntar para as pessoas se eles tinham trazido alguma coisa, né? Para partilhar o lanchinho. E de repente surge um menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí, os discípulos trouxeram até Jesus, né? Ele fala assim no começo, 18, né? Traga-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus. Bom, quinta-feira eu participei da mentoria do Jesus Cop, né, que eu faço parte, e o Douglas trouxe ali uma chave muito, muito importante para as nossas vidas, né, e é uma chave que transforma a nossa vida. É uma frase que transforma, é um sentimento, é uma característica que transforma as nossas vidas. Então, eu creio que essa chave vai transformar as suas vidas essa noite. Amém? Isso vai transformar as suas vidas não só espiritualmente, mas vai transformar a sua vida financeiramente, vai transformar a sua vida sentimentalmente, em todas as áreas, né? Todas as áreas. Profissional, amorosa, enfim, e assim por diante. Se a gente entender essa chave, a nossa vida muda. Vocês querem saber o que é? Vamos orar primeiro, né? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de louvor, ao qual nós pudemos dizer tantas coisas para o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui. Obrigado por cada pessoa que está ao nosso lado, Jesus, nossos irmãos. Que nós possamos amá-los a cada dia e que o seu Espírito nos traga, Senhor, entendimento da sua palavra, Pai. No nome de Jesus, Pai, traga entendimento da sua palavra e transformação ao nosso coração. Molde o nosso coração como o teu, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então tá bom, vamos lá. Então, essa chave tem a ver com um princípio, e é um princípio do reino de Deus. Então, a frase que ele disse lá que impactou é assim: agradece que cresce. Olha para o lado e diz: agradece que cresce. No reino de Deus, quando você tem um coração grato, quando você, é agradecido no reino, tudo que você faz, tudo que você agradece,
Isso se multiplica ou isso cresce? Quantos pães tinham na mão do menino? Hã? Quantos peixes tinham? Tem gente, né, Renan? Para você não ia dar 5 pães e 2 peixes, não dá nem para você sozinho, né? Não é verdade? Para mim, para o Roberto ali, se fosse churrasco, né? Porque peixe ele não é muito fã. Peixe faz mal. Bom, e o que acontece aí? Jesus, no texto diz que Jesus pegou a oferta do menino e fez o quê? Deu graças. Ele agradeceu ao Pai aquilo que ele tinha. 5 pães e 2 peixes para 8.000 pessoas. Era uma situação cômoda? Sim ou não? Tá de boa aqui, ó. 5 pães e 2 peixes dá até para 10.000 pessoas. Era isso que ele estava pensando? Era uma situação adversa? Sim ou não? Só que Jesus aproveita dessa situação para nos ensinar. Acho que minha bateria tá acabando, hein, Paulo? Ou você me cortou aí? Me cortou, hein, Paulo? Pô, tô entregando o Paulo aqui em rede nacional, gente. Bom, voltando. Então, Jesus aproveita dessa circunstância para nos ensinar essa chave, este princípio do reino de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus ensina várias coisas sobre o reino. Por que ele nos ensina sobre o reino? Por quê? Você está aprendendo como é que funciona a lei do reino de Deus. Por que Jesus investe tempo ensinando sobre as leis do reino de Deus? Por que será? É uma pergunta. Por quê? Que Jesus ensina sobre as coisas do reino para aquelas pessoas. Por quê? Qual que é o objetivo de Jesus? Porque nós vamos um dia morar no reino de Deus. Então Jesus vai ensinando como é que funciona lá. E a gratidão é algo que funciona no reino de Deus. A gratidão é algo sobre o reino de Deus. Então, quando nós temos um coração grato, tudo que você agradece, cresce. Tudo que você cresce, multiplica. E eu tenho experimentado isso, né? Eu era muito reclamão, assim, né? Não o tempo inteiro, mas dia 5 a gente ficava feliz. Dia 7 o dinheiro já tinha ido embora. E o resto do mês a gente ficava meio aflito, né? Meio preocupado, né? Não é verdade? Homens, mulheres, não é assim que a gente fica preocupado? Será que vai dar, né? Se o gás acabar, não é assim que a gente fica? Mas graças a Deus, o Senhor tem transformado a minha vida. E eu tenho feito coisas na minha casa que a gente nem acredita, mas a gente está fazendo. E o Senhor tem honrado. Claro que não vamos fazer loucuras, né? Mas o que é necessário, na medida do possível, faz que o Senhor é contigo. Não é isso que a gente tem aprendido? Bom, e isso tem mudado a minha vida, não só financeiramente, mas a minha vida no meu casamento também, né, Célia, Walter, né? Tiveram participação nisso, né? E, graças a Deus, né, eu estava conversando com um amigo meu lá na escola, a gente estava falando sobre casamento, né? Fecha o ouvido, viu, Jéssica? Tô brincando. E aí eu peguei e falei assim, ele é novinho de casado, né? Então ele tem uns probleminhas lá e tal. Eu falei, cara, pra te falar a verdade, o começo do casamento é uma turbulência, é ou não é? Pelo menos na minha casa foi. Só que a cada dia que passa, e eu sendo grato por estar junto, né, da Jéssica, minha mulher, a gente sendo grato pelo que a gente tem, sendo grato a cada dia, o Senhor tem renovado isso. Então parece o milagre lá de Caná da Galileia, não é? O vinho melhor veio no... Então, a gente tem 9 anos de casado, né? 8, vai fazer para 9 já, quase. Então, eu imagino daqui 10, 15 anos, vai estar melhor ainda em nome de Jesus, não é verdade? Então, temos que ser gratos. Então, se você agradece, cresce. Se você agradece, multiplica. Amém? Eu vou dar outro exemplo aqui. Uma outra coisa. Existe algo que na Bíblia chama impartição. Impartição é o ato de você compartilhar dom. Você já ouviu falar sobre imposição de mãos? Quando vocês veem os obreiros aqui, eles não estão ensaiando um bloqueio de vôlei, tá? Eles não estão ali na rede de voleibol, né? Esperando alguém jogar a bola para ele bloquear.
Você vai ver muitas vezes o obreiro com a mão levantada, é ou não é? Quando a pastora ora, levanta a mão por alguém, coloca a mão sobre a cabeça de alguém. O nome disso é impartição. Paulo diz isso em Romanos, né? Se eu pudesse, estaria com vocês para compartilhar os dons. Então a gente não compartilha só postagem de Instagram, mas os dons são compartilhados. Eu entendo que meu dom está girando no dom de mestre, de ensino. E eu vou usar o meu dom para compartilhar com o Lucas. Eu vou usar do meu dom para compartilhar com o Júnior e fazer ele descobrir o dele. Entende? Então a gente impõe as mãos. E o Espírito Santo começa a operar naquela vida. E ele, passa a manifestar estes dons. Mas a gratidão não funciona assim. Infelizmente. A gratidão não funciona com impartição. Porque a gratidão é uma escolha que você faz todos os dias. A gratidão tem a ver com amadurecimento. A gratidão tem a ver com maturidade. Você adquire maturidade em uma semana? Você adquire maturidade de um dia para o outro? Não. É uma vida, são anos de processos, de experiências boas, de experiências ruins, e você vai sendo trabalhado e amadurecendo em cima delas, certo? Tem pessoas que mesmo assim não amadurecem, mas estes processos nos fazem amadurecer. Então, é importante a gente entender que todos nós estamos em um processo, correto? Então, hoje eu tenho X, tenho 10, eu consigo ser paciente por 10 minutos. Se semana que vem eu conseguir ser paciente por 15, melhorou? Então percebam que é um processo, tá? É um processo. Então a gratidão, ela acontece em processo. Quanto mais maduro você fica, mais grato você é. Certo? Então não dá para ser grato do dia para a noite. A gente tem que trabalhar isso. A gente tem que desenvolver a gratidão. Amém? Então não dá para passar, viu, Eduardo? No final do culto, não dá para impor a mão e falar, Jesus, que o Eduardo seja grato. Não tem como eu orar por alguém ser grato, tá? A pessoa precisa desenvolver isso, né? O Espírito Santo precisa tocar no coração. Amém? Bom, então, como eu falei, gratidão não é dom, é escolha. E para ser grato, né, eu preciso escolher ser grato, né? Buscar as coisas de Deus. Eu vou ler uma outra passagem, está em Lucas 17, de 11 a 20. Tá pertinho aí. Bom, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Primeiro nós vimos Jesus transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para mais de 8.000 pessoas, correto? Ele deu graça e aquilo multiplicou. E você vê agora o que aqui? Então, quando fala que ele estava na divisa, os leprosos não podiam entrar nas cidades. Os leprosos ficavam para fora. Porque hoje, né, a lepra chama-se hanseníase. E naquela época não tinha cura. Naquela época é uma doença altamente transmissível. Então quem tinha lepra era expulso da cidade. Ele não poderia frequentar a cidade. Então Jesus estava passando na divisa, estes 10 leprosos, né, porque eles tinham algo em comum, certo? Então, geralmente, quando as pessoas têm algo em comum, elas se ajuntam, correto? E Jesus estava passando por ali, e eles sabiam, e eles correm atrás de Jesus, pedindo para ser curado. E Jesus fala: não, né, vá, vocês estão curados. E esses leprosos começam a andar para a cidade,
E de repente ele começa a olhar uma mão e estava podre, agora não está mais. De repente um começa a olhar para o outro e fala, nossa, a gente está sendo curado. Porque a palavra diz que não foi curado na frente de Jesus, né? Eles foram curados enquanto eles estavam indo. Porque eles tinham que se apresentar, né? Então, quando você é curado, você precisava se apresentar ao sacerdote para ele te dar o aval para você voltar para a cidade. Beleza? Só que os 10 estavam correndo lá e um começa a olhar para o outro e a carne já começou a ficar boa, curada. E a palavra diz que um deles volta. Tinha até aquela piadinha, né, Walter? Quantos leprosos voltaram? Aí vocês respondem? Mas nenhum voltou leproso porque esse estava curado. Mas voltando aqui, esse leproso volta e diz que os 10 foram curados, correto? Estes homens tinham uma sentença de morte já? Sim, porque a lepra é algo que levava à morte, certo? Então, quando Jesus cura estes homens, eles ganharam, sei lá, 30, 20 anos de mais de vida, né? Então, se ele ia viver só 2, 3, eles acabaram conseguindo uns 40 anos de vida a mais. Correto? Todos eles ganharam mais vida. Sim ou não? Só que um volta. E a Bíblia faz questão de citar que ele era samaritano. Para quem não sabe, os judeus eram inimigos dos samaritanos. Tá? Desde lá da época de reis, do Antigo Testamento. Tá? Eles não se davam. É tipo um Brasil e Argentina no futebol só, né? Porque no povo não é assim, mas eles não se davam. E este leproso volta. Agradece Jesus, e a Bíblia diz que ele volta gritando, né? E louvando ao Senhor. Esse homem estava com o coração grato? Sim. Ele estava com o coração agradecido? Eita, acho que foi meu computador aqui. Deixa eu baixar aqui. Você corta aí? Acho que é melhor. Isso. Bom, e a Bíblia diz que ele volta gritando e feliz e agradecido e agradece a Jesus. E Jesus fala o quê? O final? Vá, a tua fé te salvou. Então este homem tinha ganho 40 anos de vida igual aos outros. Só que agora, por ele ser agradecido, ele ganhou o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Agradece que cresce. Diga, agradece que cresce. Hoje você vai para casa com essa frase impregnada na sua cabeça. Agradece que cresce. Fala, pode falar. Fala para quem está do seu lado. Agradece que cresce. Isso. Muito bem. Cresce, viu, tia Ana? Agradece que cresce. Bom, quando eu falo para repetir aqui, porque não é porque vocês são papagaios, é para gravar, certo? Você falou, você me ouviu, e você se ouviu falando, então você consegue absorver melhor, né? Você vai sair o resto da semana aqui e vai lembrar. Quem lembra do É Nóis aqui? Você lembra? Quem lembra quando a gente pregou do É Nóis? Fica na cabeça, é nóis. Mano. Bom, voltando aqui. Este homem ganhou a vida eterna e ele está vivo até hoje. Então, se ele está salvo, não foi isso? Vá, a tua fé te salvou. Então, o que você agradece? Jesus multiplica. Amém? Então, este homem tinha um coração agradecido, e é a hora de termos um coração agradecido. O que o Senhor quer de nós é um coração agradecido. Porque se o que eu agradeço cresce e multiplica, o que eu amaldiçoo tem o mesmo princípio. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, é como se fosse uma intercessão demoníaca. Põe aquela música lá de filme de terror, Paulo. Então, reclamação é igual intercessão demoníaca. Ponto. Entenderam? Então, quando eu reclamo, muita coisa acontece também. Se quando eu agradeço, o Senhor multiplica o que eu agradeço, quando eu reclamo, muita coisa ao contrário também acontece. Quando nós reclamamos, a reclamação é um problema de perspectiva, é um problema de maturidade. Por exemplo, uma criança, o meu filho é assim, ele tem trocentos brinquedos.
Ele nem lembrava daquele brinquedo. Você pega ele na mão, ele fala o quê? Eu quero esse. As crianças juntos não são assim? Não é não, Tiana, lá? O brinquedo tá lá, ninguém queria. Uma pega, todo mundo quer. Porque a criança, ela só consegue pensar no agora. Ela só consegue pensar daqui, sei lá, 5 minutos no máximo, 10 minutos. Ou você já viu alguma criança falando assim, ah, papai, não compra o meu presente esse ano. Não, faz uma poupança para mim, fazer a faculdade. Então, percebam, que, e aí quando a gente não dá o que ele pediu na hora, igual a Jéssica, aconteceu antes de vir para o culto. A Jéssica fez uns adesivinhos assim, né, e tinha o Yoda. O Yoda do Star Wars, né. E tava lá faz mais de ano isso aí, ele nunca nem deu bola para aquilo lá. Aí a Jéssica achou e pôs no celular. Aí ele olhou e falou, ei, eu quero o Yoda. Começou a chorar do nada lá, sabe? Então, para vocês verem que a falta de maturidade não te faz ter perspectiva de nada. Você só consegue ver, a criança só vê aquilo que está acontecendo agora, certo? Então ela quer aquele bis, ela quer o sorvete na hora, e assim por diante. E muitas vezes, nós não somos assim. Quer dizer, nós somos assim. Quando nós não temos maturidade, a gente não consegue olhar um passo atrás e falar, não, o copo está meio cheio. Dá um passo para trás e olha para a sua vida. Newton. Tenho certeza que você já ouviu, ó. Som. O que está acontecendo aí, hein? Vou demitir vocês, hein? Só porque, ó, se fosse a minha mãe, ó lá, tá vendo? Bom, onde eu parei? Ó, vocês fizeram perder o fio da meada. Newton, né, Newton? Você já ouviu assim? Nossa, Newton, mas quem vende revista hoje? O pessoal só quer saber de celular, de internet, não é assim? É ou não é? Mas dá um passo para trás e você fala, não, eu tenho uma banca do meu nome, é minha. E eu posso fazer dela o que eu quiser. Você está falando aí que revista não vende? Mas eu posso vender outras coisas, não é, Rita? Então, ele podia falar assim, é mesmo, meu Deus, por que você me deu uma banca? Jesus, por que hoje existe internet? Ninguém merece. Acabou. Essa palavra ninguém merece é típica do ingrato, né? O ninguém merece. Então ele dá um passo para trás e fala, não, graças a Deus eu tenho um ponto em que eu posso vender o que eu quiser. Tanto as minhas revistas, os meus jornais, como outras coisas que ele vende hoje. Brinquedo, né? O que tem hoje lá? Fazer propaganda da banca do Newton. Brinquedo, carregador de celular, chip de celular, né? Olha lá. Virou uma loja de conveniência. Muito bem. Olha lá, figurinha da Copa, viu, gente? Para quem faz coleção da Copa. Viu, Gamil? Você coleciona isso aí? O Bruno coleciona ainda? Então tá, para quem coleciona, sabe onde encontrar. E ele é a ponto de troca que eu lembro que em 2014 eu troquei muita figurinha lá. Bom, voltando aqui, gente. Momentos comerciais acabaram. Então assim, tá vendo? Quando a gente é ingrato, é que meu copo tá cheio, certo? Mas finge que ele tá na metade. Se eu tô perto dele, às vezes eu tenho uma perspectiva que esse copo está vazio, meio vazio. Mas se eu dou um passo para trás e olho lá na frente, eu vou ver que esse copo está meio cheio. Então, a maturidade me faz ter um coração grato. Eu falo, Jesus, muito obrigado, porque esse copo está meio cheio de água. E se eu não tiver um coração grato, eu falo, meu Deus do céu, será que essa água vai dar até o fim do culto para mim? Ninguém merece. Entendem? Muitas vezes a gente faz isso, né? Reclama. Lembra que eu falei? Reclamação é o quê? Intercessão demoníaca. E é verdade. É alimento de demônio. Vocês sabiam disso? Quanto mais você murmura, mais você alimenta ele. E mais ele fala no seu ouvido. É isso mesmo, vai lá. Lembra da peça da Isabel? Que ela ficava aqui? Não leia a Bíblia. Pá. Quem lembra disso aí? Então, a reclamação, a murmuração é alimento de demônio. Bom, quando nós somos ingratos, nós temos um olhar treinado para encontrar defeito. Quando nós somos ingratos, nós somos treinados para encontrar imperfeição. A gente chega num lugar, cheio de gente aqui, graças a Deus. Só que um veio, e aquela pessoa, nossa, como é que esse cara está vindo aqui?
Em 2007, ele pegou R$5 bem emprestado e não devolveu até hoje. É um cara de pau. O que ele está fazendo aqui? Eu não vou mais naquela igreja, porque lá só tem caloteiro. Estão entendendo? Eu entro aqui. Nossa, que microfone mal equalizado. Aqueles caras do som não faz nada, eles só conversam mesmo. Eles ficam batendo papo lá em cima e eles não arrumam o microfone? Como assim? Nossa, mas aí o louvor está acontecendo, todo mundo cantou. Nossa, mas você viu o cara do violão? Nossa, errou várias notas. O tecladista, então, nem se fala. Então, quem tem um coração ingrato, tem este músculo bem treinado, bem hipertrofiado assim, que ele só enxerga defeito. Ele só enxerga imperfeição. Vou dar um exemplo disso. Adolescentes. A família está reunida na mesa, certo? E alguém esqueceu de pegar o saleiro. Aí o pai fala assim: ô filho, vai lá e pega o saleiro para mim. Ah, eu não sei onde está, não. Não, mas vai lá e pega. Ah, eu não sei onde está, não sei. Não sei onde está. Pega o saleiro para mim. Ah, tá bom, vai. Aí ele vai o caminho inteiro até a cozinha, falando: eu não sei onde está, eu não sei onde está. Fica pedindo para mim, ninguém merece. Fica pedindo para mim, eu não sei onde está. Aí ele abre o armário. Aí ele olha a prateleira de cima, de baixo, lá embaixo. Ó, tá vendo? Eu não falei que eu não sabia onde estava o saleiro? Aí a mãe já grita: se eu achar, eu vou esfregar a sua cara. É ou não é assim? Quem já passou por isso? Se eu for aí, eu esfrego na sua cara. E o menino tá lá com o armário aberto. Acontece até hoje, né, Jéssica? Até hoje acontece em casa lá, às vezes, né? Mas eu tenho um probleminha de localização mesmo. Aí, o menino lá com o armário, a mãe chega por trás. Olha só o sal aqui, ó. Como é que você não viu? Tava na sua cara. Porque o menino estava mentindo? O menino estava mentindo? Mas ele foi treinando o tempo inteiro e falando que ele não sabia aonde estava. Existe algo no nosso cérebro que ele precisa provar aquilo que ele falou para você. Um outro exemplo, a menina quer arrumar um namorado, certo? Aí ela vai ouvindo assim, ó: homem não presta, todo homem é safado. Todo homem não presta, todo homem é safado. Homem não presta, todo homem é safado. E ela ouve isso a vida inteira. E aí ela acaba acreditando nessa mentira. E aí vai passar 99 homens bons e ela não vai ver. E ela vai ver aquele que não presta. Porque o olhar dela está treinado para ver aquilo que o cérebro entendeu. O cérebro vai fazer assim, só para no final ele falar assim: tá vendo? Todo homem não presta. Tá vendo? O sal não estava aqui. E isso acontece. Vou dar um exemplo aqui, ó. Abram em Números. Números. Ixi, cadê o meu aqui, gente? Ai. Ô, Renan, você que é bom de Bíblia aí, a parte dos espias, de Números, eu não anotei a passagem. Números, o quarto livro da Bíblia. Alguém lembra? Acho que é 14, 19, deixa eu ver. 13? Espera aí, vamos achar junto, gente. 13, 2. Obrigado, hein, Renan? Bom, eu vou contextualizar vocês rapidinho, tá? Então, Moisés, todo mundo conhece Moisés? Antes de Moisés foi José, que é filho de Jacó, certo? José foi governador do... E Deus acabou mandando ele para lá porque sabia que haveria uma grande fome, né? E Deus usa a vida de José para guardar alimento e salva ali a humanidade, né? Com a estratégia que ele usa ali para guardar mantimento, certo? O que acontece? O faraó manda convidar a família de José para morar no Egito. Esse povo começa a crescer demais e começa a habitar demais o Egito, e o faraó começa a ficar assustado e com medo desse povo, e ele começa a escravizar esse povo, certo? A matar, até mata as crianças, né? Quando Moisés
nasce, e esse povo é subjugado, é escravizado, e Deus faz uma promessa. Então, Deus levanta Moisés e faz uma promessa a Moisés, não é isso? Vou conduzir o meu povo para um lugar onde mana leite e mel. Era uma promessa de um lugar para o povo de Israel ficar, certo? E acontece, então eles estavam ali ainda no deserto, e aí Moisés chama um de cada tribo. Quantas tribos são? 12 tribos. Ele chama um de cada tribo para espiar uma terra, ao qual Deus disse que daria, beleza? Então, esses espias foram lá ver, certo? Bom, um dos 26, tá? 13, 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Então, Moisés mandou estes 12 e pediram para que eles trouxessem um relatório de tudo aquilo que eles viram, tá? Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós, a eles. Tá? O que aconteceu aí? Moisés pede o relatório para esses 12 homens, certo? Certo. E aí, Moisés foi querer saber como é que era aquela terra. E aí eles vêm falando, né? Realmente lá é uma terra que manda leite e mel, tá? Os historiadores dizem que eles trouxeram essas uvas, as uvas eram tão grandes que eles trouxeram numa madeira, né? De tão farta que era essa terra. Só que, o que é que esses homens estavam falando? Tem tudo isso lá, mas não é para nós. Tem tudo isso lá, mas nós vamos ser devorados, esse povo vai acabar com a gente não vai conseguir entrar nessa terra. Então eles vêm e dão um relatório totalmente negativo para a comunidade. E aí Calebe se levanta e fala o quê? Não, em nome do Senhor, nós vamos conseguir aquela terra. Só ele e Josué deram esse relatório positivo. Se a gente for pegar o histórico do povo de Israel no deserto, podemos ver que eles eram um povo reclamão. Estes homens já saíram de lá para fazer um relatório pensando, viu, Maurício? Assim, a gente devia ter ficado no Egito. Tirou a gente de lá. Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha o que beber, lá a gente tinha onde morar. E Deus tirou a gente de lá para fazer o quê? Para a gente morrer no deserto? Uma hora eles vão falar para Moisés, né? Lá no Egito não tinha lugar para sepultar a gente, porque a gente saiu de lá para morrer. Então eles saíram para fazer esse relatório com essa cabeça já treinada, né? Lembra do sal? Lembra do sal? A mesma coisa. Então eles foram lá, andaram pela terra e só trouxeram coisas ruins, negativas. Só que a Bíblia diz que Calebe fez o quê? Deu um relatório positivo e confiou no Senhor. Tanto que dessa geração, gente, somente Josué e Calebe que entraram. Estes homens não entraram na terra. Os descendentes deles sim, mas estes homens não entraram na terra prometida. Então como é que era o povo do Egito? Ai, meu Deus, a gente está com fome, não tem o que comer, lá no Egito tinha. Aí Deus mandou chuva de comida, maná, né? Ai, mas ninguém merece, enjoei, hein? Eduardo, 1, 2, 3 dias, 10 dias, beleza, mas, pô, Deus,
Muda o sabor um pouco, manda um maná de frango catupiry, porque esse aqui tá osso. Ninguém merece. Olha essa frase, gente, é triste, né? É do ingrato mesmo. Ninguém merece, hein, Deus? Manda um maná aí de Romeu e Julieta. E aí Deus faz o quê? Manda carne. As codornizes vinham e a Bíblia diz que eles comiam até o nariz sair carne. Nossa, ninguém merece, hein, ô Roberto? Ninguém merece, só como carne, ninguém merece, Deus. Agora sim, eu comia carne, fiz o churrasco, tinha sal grosso, me deu sede. A gente está com sede agora, Moisés. Ô Deus, ninguém merece, hein? Aí, Moisés lá na rocha, batia, saía água. E aí eles vão reclamando o tempo inteiro. Vocês percebem? Estes homens, estes reclamões, não entraram na terra prometida. Reclamação é o quê? Intercessão demoníaca. E a gente tem que... O que a gente externaliza, gente? Primeiro, a gente projeta para fora o que está dentro da gente. A gente tem escolhas o tempo inteiro para ver o que é positivo e o que é negativo. E muito da sua vida diz aquilo que tem dentro de você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a minha vida está cheia de ingratidão, se a minha vida está sendo treinada para olhar só coisas ruins, da minha boca só vai sair murmuração. Da minha boca vai sair o quê? Murmuração, reclamação, ninguém merece. Agora, se o meu coração está cheio de gratidão, cheio de alegria, o que vai sair da minha boca? Agradecimento, louvor, adoração ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, como ter um coração agradecido, então? Como é que a gente faz para ter um coração agradecido? Te amarra uma pulseirinha no braço? A gente fica orando, Jesus, eu quero ser agradecido, Jesus. Jesus, derrama sobre mim o dom da gratidão. Jesus, tem misericórdia de mim, que eu possa ser grato. É assim que a gente consegue ser grato? A gratidão só vem quando nós estamos expostos à promessa. Josué estava o tempo inteiro com Moisés, correto? A Bíblia diz isso. Então, tudo que Deus falava para Moisés, Moisés falava para Josué. E Josué estava encharcado das promessas de Deus, porque ele ouviu do próprio Deus, né? Moisés disse para ele, que Deus já havia falado, e o que ele havia prometido. Então, Josué estava exposto às promessas. Então, de tanto ele ouvir as promessas através de Moisés, ele estava encharcado. Então, quando ele entrou naquela cidade, ele só conseguiu ver coisas positivas. Quando nós estamos encharcados e submersos na gratidão e nas promessas de Deus, tudo que eu olho é positivo. Por exemplo, fila do banco é positiva? Ninguém merece ela. Mas é uma forma de você treinar a sua ansiedade, treinar a sua paciência, domínio próprio. Os teus inimigos, a gente tem que agradecer pelos inimigos, porque são eles que nos fazem moldar o nosso caráter. Porque eles vão confrontar aquilo que a gente quer, sim ou não? Então o nosso inimigo é uma oportunidade para a gente ser formado em nós o caráter de Cristo. Mulheres, todo ano alguém visita vocês, todo ano não, todo mês alguém visita vocês, a tal da TPM. Alguém já acordou de manhã e falou, Jesus, muito obrigada por essa TPM, Jesus. Vou levar uma oferta de adoração e gratidão ao Senhor, porque eu estou na TPM. Alguém já ouviu isso? Mas ela deveria ser grata? Sim, porque o corpo dela está funcionando de uma maneira correta. Porque ela é uma mulher fértil. Porque ela não tem nenhum câncer no ovário. Vocês estão entendendo? Então, nas coisas adversas, lembra da adversidade ali?
5 pães e 2 peixes, gente. É um cenário desesperador. Como é que você vai alimentar todo mundo? Com um pouquinho. Mas ele nos ensinou a dar graças na situação adversa, porque quando a gente dá graça, ele multiplica. Amém? Então, para a gente conseguir olhar para isso, Susan, de uma forma positiva, nós precisamos ser expostos à promessa de Deus. Onde estão as promessas do Senhor? Na palavra dele. Então, se eu estou exposto ao Cidade Alerta, o meu coração vai estar exposto ao quê, gente? Eu não vou dormir com medo em casa de alguém invadir, eu vou colocar 400 cadeados na minha casa. Gente, eu estou falando para você ser imprudente, tá? Mas a vida da pessoa gira naquilo. Ai, ninguém merece, porque você viu o que o Datena falou lá? Que o governador, que não sei o quê, que não sei o que lá. E nós, por que o Brasil é desse jeito? Gente, ó, nós somos uma terra que manda leite e mel. Tudo que você planta aqui, cresce. Nós estamos, o nosso país, ele é do tamanho de um continente e ele está em cima de uma placa estável. Nós não temos terremoto, nós não temos vulcões, nós não temos furacão, nós não temos tsunamis, mas eu estou preocupado em reclamar. Nossa, você viu como pode assim? O Lula se candidatar, ninguém merece. Aí do outro lado fala, nossa, você viu o outro? Tá falando de apologia, não sei o quê, armamento, ninguém merece. E a gente fica só nessa coisa da reclamação. A gente só murmura. Ninguém merece morar no Brasil, porque aqui é a terra de ninguém. Vocês já ouviram isso? A gente ouve direto. E a gente fica murmurando de algo que o Senhor nos deu e nos fez abençoar de viver aqui. Nós reclamamos o tempo inteiro. Mulheres reclamando dos seus maridos. Ai, que meu marido não para em casa. Ai, que meu marido fica no videogame. Ai, que meu marido fica não sei o quê. Ai, que meu marido não mostra o extrato bancário dele para mim. Ai, que meu marido não compra nada para mim. Ai, que meu marido. Ai, que meu marido. Ai, que meu marido. Vai adiantar você reclamar? Ai, como eu sou uma vida... com uma vida injusta. Eu queria tanto ser amada, eu queria tanto ter carinhos. E o homem? Nossa, ninguém merece a mulher que está lá em casa. Ai, que saco, só reclama de mim o tempo inteiro. Ninguém merece, queria bater minha bola e ela fica aqui enchendo meu saco. Eu só jogo bola 5 vezes por semana, ela está reclamando. Então, eu jogo futebol todo dia, ela reclama, ninguém merece essa mulher reclamando de mim. Nossa, que mulher ciumenta, ela olha meu celular, ela olha tudo o tempo inteiro. Eu vou colocar senha, vou colocar um anjo com a espada de fogo para guardar o meu celular, porque ninguém merece aquela mulher. E quanto mais você fala, mais você alimenta o demônio. E quanto mais você ouve você falando, mais raiva você tem. E aí você não consegue nem dormir junto mais. Então quando você reclama e murmura contra a pessoa que você é casado e que você jurou que estaria a vida inteira, até que a morte os separasse. Você disse isso. Ninguém te forçou e colocou uma arma na sua cabeça. Cada um é do jeito que é. Olha o lado positivo. Nossa, graças a Deus que minha mulher é ciumenta, pelo menos a chance de eu levar uma galhada é menor. Porque ela me ama. Certo? Olha, minha mulher é tão ciumenta, pelo menos, né? Ela não quer me dividir com ninguém. Ela quer eu só para ela. Certo? E vocês, mulheres? Como é que vocês podem ser grata? Ai, meu marido é assim, meio molenga, né? Meu marido é meio banana, parece que não liga para nada. Mas o bichinho vai lá todo mês, faz a compra do mês, compra alguma coisinha para você. Não estou passando pano para nenhum dos lados, tô? Não, estou falando dos dois lados. Sim ou não? Pois é. Então seja agradecido, por mais difícil que seja. Quanto mais você reclamar, pior fica. Você está alimentando um demônio. E eu não estou inventando coisas.
Esse povo, ele tinha, o caminho entre o Egito e a Terra Prometida, sabe quanto tempo que era? 40 dias. Sabe quantos anos eles ficaram? 40 anos. Então, se o seu marido, você quer que ele seja transformado, agradeça. Porque o que você agradece, o que você agradece, cresce. Minha casa, toda quebrada. Um dia caiu não sei o quê. Outro dia, ninguém merece essa casa. Gente, esses dias fez 6 graus de madrugada. Alguém aqui passou frio? Levanta a mão. Alguém aqui ficou batendo o dente dentro de casa? Você tinha um teto para te guardar, te proteger? Então, por mais que a sua casa não seja a casa que você sonha, é a casa que Deus te deu. Então, se você agradecer por ela, com certeza Deus vai abençoar. E quem é agradecido não precisa ficar correndo atrás de vento. Não precisa ficar querendo correr e com o seu esforço, sabe? Então eu quero trocar tudo, eu vou arrumar 3 empregos agora. Eu vou arrumar 3 empregos para mim e vou dar 3 empregos para minha mulher e a gente consegue fazer. Isso vai dar bom, gente? Vai ser bom pro casamento isso? Não. E no fim das coisas, você está correndo atrás de coisas perecíveis, né? Que um dia isso não vai ter mais. Então, seja agradecido pela casa que você tem, sabe? Você vai de manhã, naquele frio, você liga seu chuveirinho e está saindo água quente. Glória a Deus. Agradeça porque o seu chuveiro quer água quente. Agradeça, Davi, que você tem aquela pomadinha para passar no cabelo. Agradeça, Tatiane, que você tem o seu tonalizante todo mês, né, Gamil? O Gamil tem os defeitos dele, mas ele está ali, bancando tonalizante cor-de-rosa. Agradece que cresce. Amém? Então, quando nós estamos encharcados, gente, pelas promessas, eu te falo, como é que eu me encharco de promessa? Fala para mim, no Facebook? No Instagram? No WhatsApp? Na televisão? Na novela do Viva? No filme? Na série do Netflix? Não. Só há um jeito de se encharcar, de mergulhar nas promessas de Deus e se expor a essas promessas. O único jeito é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Louvar, né? Hoje eu estava limpando a casa lá e ouvindo as músicas e, né? Aí você começa a limpar ali, já começa a viajar na letra, aí a voz já começa a me embargar. Você está sendo submerso à presença de Deus. E ele, toda hora, ele confirmando as promessas dele na sua vida. Às vezes você está lá, olha, meu Deus do céu, estou sendo tão injustiçado, trabalhei durante anos nessa empresa, nunca ninguém olha para mim, meu Deus, eu saí agora. E ninguém me pagou o que devia pagar. Vou processar. Gente, claro, se houve coisas, excesso, processe. Mas tem gente que murmura trabalhando, sim ou não? Sim. Tem gente que você vai olhar o status ou o Instagram, tá lá, ninguém merece acordar de manhã, odeio segunda-feira. Gente, o meu lema era, odeio segunda-feira, era mesmo. Eu odeio segunda, porque eu tenho que trabalhar na segunda. E eu não falei para vocês que a gratidão transforma nossas vidas? Hoje eu dou graças a Deus. E lá dentro daquele lugar, eu sou agradecido por cada pessoa. O que sai da minha boca direto é obrigado, valeu, muito obrigado, muito obrigado. Nós temos que ser agradecidos. Bom, para finalizar, abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, um trava-língua aqui. 1 Tessalonicenses 5:16. Amém? Alegrem-se sempre
Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para vocês? Se alegrar, orar e dar, ou seja, ser agradecidos. E ser agradecido em todas as coisas é em meia coisa, em metade? É só naquilo que eu acho que eu devo ser agradecido? Se todas as coisas significa 100%, ou seja, é tudo. Tudo dai graças. Nossa, mas a gasolina... Cadê o Israel? O diesel, R$7. R$7 o diesel, como é que eu vou trabalhar? Olha pelo lado bom, você tem um caminhão, cara. Tem gente alugando um caminhão para trabalhar. Glória a Deus, Israel, você tem um caminhão? Glória a Deus. Nossa, mas você viu a gasolina, Maurício? Ninguém merece. Mesmo a Badia, sério que ela achou, mas... Ainda continua cara, você não acha, Alexandre? Tá cara? Gasolina? Mas você tem um carro. Se você tivesse carro, você ia beber a gasolina? Agradeça porque você tem o carro. Agradeça que você... Se você não tem a totalidade daquilo, você tem partes. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tudo que acontece na nossa vida são formas para você, o seu caráter ser moldado ao caráter de Cristo. Amém? Nossa, mas você fala de carro porque você vem de carro. Eu venho de Mercedão. Mercedão é os busão da vida. Tem que pegar busão, você não anda de busão. Você já andou de metrô? Qual é o seu nome? Nicolas, você já andou de metrozão em São Paulo 7 horas da manhã? Ninguém merece, cara. Você consegue entrar lá? Você consegue entrar? Eu não consigo. É, exatamente. E se você der bobeira na seca, acontece? Você é empurrado para fora. Parece uma descarga, né? Para na seca. Você é empurrado. Ninguém merece, Walter. Ninguém merece. Ninguém merece. Vocês sabiam que tem cidades que nem metrô existe? E que mesmo você estando apertadinho lá, eu não estou falando para você ser tonto e conformado. Mas você tem que agradecer pelo que você tem. Se você reclamar, piora. Então seja grato por aquilo que você tem. Viu? Furou o pneu, viu, ô Maradona? Eu sei que o pneuzinho de um caminhão não é barato, né? Mas graças a Deus... é o seu sustento, dali que você tira o seu sustento, não é? Então dê graças a Deus, porque você tem o seu sustento. Você tem o caminhão, não adianta ter a roda sem o caminhão, correto? Não adianta ter a Ducato, não é verdade? Se você não tem o que trabalhar, e você tem algum lugar para ir, né? Você tem um trabalho ali, graças a Deus. Ninguém merece esse trânsito. Gente, então vamos parar com isso. Então a mentalidade do reino é ser agradecido. E vocês cantam isso. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Não é isso? Não estou no tom, mas é isso aí. Certo? Bom. Vocês viram que Jesus fala também, né? Os discípulos dizem, né? Eles se sentiram felizes por serem caluniados por conta de Jesus. Eles se sentiram felizes de ser massacrados por Jesus. Por que eles se sentiam felizes? Porque o coração deles era grato. Ele sabia da onde que Jesus os havia tirado. Vocês perceberam que as músicas de hoje falou muito sobre gratidão? Começamos com eu sou grato por tudo que tenho. E não é só bênção, certo? E na outra música dizia assim, né? Do grande ao Senhor. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Qual que é a obra de Deus nas nossas vidas? Nos tirou da escravidão e nos levou para luz. Somos gratos porque o Senhor Jesus nos resgatou. Se você não tem motivo para agradecer, põe a mão no seu coração assim, ó, tenta achar ele. Tá batendo? Acho que tá, né? Porque se não tiver, deu ruim. Seu coração tá batendo? Então você já tem um motivo para agradecer. Porque desde que você nasceu, quer dizer, quando a sua mãe fez o ultrassom seu lá, já viu seu coraçãozinho pequenininho batendo. Você pagou alguma coisa para o seu coração bater?
Você faz alguma coisa para o seu coração bater, Amanda? Não, ele bate porque é da vontade de Deus. Então agradeça, porque o seu coração bate. E eu vou lançar um desafio para vocês. Qual o desafio? Vou dar 2 opções, tá? Primeira, faça uma lista todos os dias de 5 coisas pelo que você é grato. Só que não pode repetir. Então, na segunda-feira, eu sou grato pelo chuveiro quente, eu sou grato pelo meu emprego, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pelos meus bichinhos de estimação, né, Rita? Dão trabalho, mas, né, eles estão ali, nos amam, não é verdade? Sou grato pela minha casa, 5. Na terça-feira, você vai escrever mais 5. Na quarta-feira, sabe por quê? Isso é treino. Isso se chama treino. Lembra que a gente falou de estar exposto às promessas? Para a gente ser agradecido, a gente precisa reconhecer o que a gente tem. A gente precisa reconhecer o favor que a gente ganhou. Então, todos os dias, vocês vão escrever 5. 5 coisas para agradecer. Mesmo se você acha que aquela coisa não é bênção. Mas lembra que eu falei? A palavra diz que todas as coisas a gente tem que ser grato. Então, até aquela que não parece ser tão boa, vai ser, no fim das contas, né, vai forjar algo bom em nós. Se você não é do papel, é da era digital, eu desafio você a todos os dias escrever, ou no seu feed, não sei o nome não usa Instagram, stories, escreve lá, alguma coisa, só uma por dia. Sabe por quê? Alguém vai ver você agradecer. E quando a gente agradece, o que acontece? Cresce. Já trabalharam com pessoas ingratas? É prazeroso trabalhar com a pessoa reclamona? Você já foi uma pessoa reclamona no seu emprego? Então você já foi desagradável. Como é que você vai espelhar alguém se você não é agradecido? Então, se você não quer escrever a lista, cada dia você vai postar, pode ser até no status do WhatsApp. Sou grato pelo sol. Que olha, no dia frio a gente sente falta dele, não sente? Sou grato pela minha casa, porque choveu ontem e eu não molhei a minha cabeça. Sou grato pelo meu filho, que dá gasto pra caramba, mas é a minha flecha pro futuro. E ele tá cheio de saúde. Tem criança arteira, viu? Eu era muito arteiro. Mas quando a criança é assim, gente, é porque ela está transbordando saúde. É melhor ter uma criança arteira ou é melhor você ter uma criança sendo num hospital internada? Doente. Pois é. É melhor ter um marido ou é melhor ser solteirona? Aí você vai falar, depende, né? Porque antes só do que mal acompanhada. Mas eu vou dizer um negócio para você. Você casou porque você quis. E agora você tem que ser grato. Seja agradecido. Viu? Mesmo se a Fabiana acordar muito brava com você, seja agradecido. Né, Jéssica? Me cobre isso. Seja agradecido. Tá? Então, qual que é o desafio? O primeiro é uma lista com 5 e você guarda para você ir exercitando essa gratidão. Quem quer ter um coração agradecido? Levante a mão. Então, ou você vai escrever, ou você vai colocar nas redes sociais. Amém? Bom, vou pedir para que você fique em pé nesse momento. E agora, como a gente vai fazer um exercício, eu vou pedir para que vocês falem alguma coisa aí que você é grato. Beleza? Vou falando os nominhos, você só vai falar uma coisinha. Não precisa ficar com medo não, gente. Não dá nem vem aqui na frente. Tá ligado o microfone, Paulo? Então, beleza. Vamos lá. Maria, você é grata pelo quê? Só uma coisa, só. Isso, muito bom. Maurício, você é grato pelo quê? Ah, bela esposa, hein? Ganhou pontos. Ela deu uma risadinha pra você. E você, Lília? Pela minha família. Pela família. E você, Denival? Pela minha vida, a vida da minha família. Graças a Deus. Amanda? Pela saúde de todos, pelos gatinhos, né? Muitos. E você, Lu? Você é grata pelo quê? Meus filhos. Você que está em casa aí, está assistindo, escreva aí pelo que você é grato, que você é agradecido. Rafael, pela sua mãe. E você, Neidinha, você é agradecida pelo quê? Meus filhos. Ah, que fofinhos, hein? E você, Alexandre? Por estar aqui reunido.
Muito bom. Glória a Deus. Seu José. Agradecido pela minha esposa. Pela esposa. Alex. Pela vida que eu tenho. Pela vida. Paola. Pela risada. Você é agradecida pelo quê? Por ser transformada por Cristo. Tatiane. Pela minha família. Pela família. Max. Pela minha família também. Jéssica. A mãe da Simone. Isabel. Minhas enteadas e meus filhos. Muito bom. Walter. Sou grato por Jesus Cristo que nos trouxe a vitória. Amém. Meu amigo aqui que eu falei, esqueci o nome, fala de novo o seu nome. Nicolas. Pela minha família também. Pela família, o filho bonitão ali, né? Mais Mais duas. Você cumpriu o multiplicários, hein? Eu tô no caminho, né, Jéssica? Olá, Neide. Pela minha família. Eduardo. Pela família. Paulo Alves. Conquistas. Roberto. Por esse ministério. Renan. Pela oportunidade de amar. Então, ó, isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é um exercício. Rita. Pela minha família. Newton. Amém. Isso aí. Leide. Por hoje. Muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Salva de palmas, Jesus. Então é isso. Eu vou pedir para a equipe subir aqui de novo. A gente vai cantar a primeira música, tá? E agora você vai cantar com toda a gratidão que você puder expressar para Deus, né? Porque essa música fala bastante coisa, né? Pelo qual nós somos agradecidos. E não se esqueçam disso, tá? Quando você treina isso, seu coração passa a ser um coração agradecido. Você sempre vai olhar para as coisas e vai ver algo bom. Porque Deus é bom e todo tempo Deus é bom. Aleluia.